Episódio 30. Sejam bem-vindos. Cara, já são 30? Já são 30. Boa, trintou. Trintou, velho. Já tá Agora é mais velho ladeira que o abaixo. Aaron. Já tá mais velho Já tá que mais eu, velho que o cara. Aaron. Já tá mais velho que eu. Agora é ladeira abaixo? É, agora começou a nascer cabelo branco. Ô! Não, cabelo branco tudo bem. Eu Mas, não posso falar nada, né? olha só, Antônio, eu sou mais velho que você, hein, cara. Aqui. Se for falar de cabelo branco, amigo, você perde. O É o Antônio, efeito filho? o Antônio trabalhou em fábrica de amianto. Não, é que eu tô reformando o teto aqui do quarto, sabe? Eu tenho uma teoria, eu tenho uma teoria muito controversa, que isso aí é quando você trabalha em marmoraria. Quem aqui já fez obra sabe que um dos pontos mais estressantes é lidar com marmoraria. Ah, legal. Né? Bom saber. É bom Assim, saber. se nada der certo pra mim agora, já posso mandar currículo, então. Não, você não manda currículo, você abre uma marmoraria. Ah, tá, entendi. É porque a marmoraria, assim, eu tô falando porque eu tô fazendo obra, né? Fiz bastante obra esses últimos tempos, assim, a minha experiência é tipo assim, cara, o maluco abre uma marmoraria, eles cobram, eles não fazem, foda-se. E os caras têm sempre trabalho, cara, eu nunca vi isso. É o ao concurso do trabalho merda tendo sempre trabalho. Gente, fica a dica, o dia que vocês estiverem sem emprego, é uma marmoraria, tá? Vai ganhar dinheiro, não vai fazer nada. É, tu faz qualquer merda, cara. Tu faz. Tá? Ô, Aqui está o delícia. lembrete de Oh, meu Deus. tomar cooperação. Aqui está o lembrete de você tem que ligar pra marmoraria. É, tipo, tem que encher o saco deles. E aí, gente, sejam bem-vindos ao episódio 30, né? Bom, tem uma notícia da semana para compartilhar. Saiu mais um reporte financeiro da NVIDIA. Muito engraçado, muito divertido. Que a NVIDIA perdeu, acho que, 100 bilhões de dólares, 10 bilhões de dólares de valor de mercado, uma coisa assim. Meramente porque o reporte deles, que veio muito bom, crescimento de dígitos duplos, assim, tipo, ele só não veio tão bom quanto o mercado esperava. Apenas isso. E aí, por causa disso, ela perdeu 1 porrilhão de valor de mercado. É sensacional, cara, como essas coisas funcionam. Ai, que Economia pura, palhaçada. nego. Economia pura. Gente, depois quando eu falo que no fim, no fundo, para mim o mercado de ação, essas coisas, é simplesmente o jogo do tigrinho do adulto funcional, o pessoal me critica. Não, cara, não é. É porque, cara, é igual expectativa. Mercado, quando a gente fala do povão, assim, o pessoal que não entende muito de investimento, funciona com expectativa adaptativa. Então, tipo assim, se parece tão bom, tem que ser tão bom, porque se não for, vai perder dinheiro. É simples assim. Quando eu crio expectativa na minha vida pessoal e dá errado, falam que eu tenho que me tratar. Quando as Bom, empresas criam expectativa e não cumprem, elas perdem dinheiro. Falam que eu tenho ansiedade, falam que eu tenho TDAH, falam que o problema é meu. O mercado, quando cria expectativa e dá errado, é crise econômica, é país indo pro caralho, é desemprego. Tá bom, entendi. Faz sentido, tá certo. Entendi. Tá certão. Não fica assim, cara, não fica assim. Entendi. Bem, a gente estava aqui tendo umas conversas logo antes do episódio, decidindo qual seria o tema. A conversa em si, na decisão de qual seria o tema, a gente olhou um pro outro e falou, cara, esta conversa deveria ser o tema. E eu praticamente cliquei gravar enquanto a gente estava tendo essa conversa. O que significa que a gente tem que voltar pro início, que eu não sei qual que é. Você lembra qual que é? Começou com a seguinte coisa. Eu pedi pro Antônio e falei, Antônio, dentro de toda a cadeia de dados, existe uma coisa que eu gostaria que você falasse, que era sobre visualização de dados. Porque visualização de dados, apesar de tudo, é uma coisa que é a ponta do iceberg para muitos cientistas e muita coisa que as pessoas fazem errado. Calma, Antônio. Segura. Porque, cara, não adianta você saber pra caralho de tudo se você não sabe mostrar o que você fez. Você não sabe fazer o storytelling, né? E aí o Antônio estava aqui nos dando um discurso sobre isso, né? Então, assim, Antônio, por que você não queria falar necessariamente sobre a visualização de dados, né?
Você quer mesmo que eu fale disso? A gente estava 5 minutos atrás exatamente elucidando por que a gente não queria falar sobre isso. Isso estava uma ótima conversa. Por favor, Antônio, vamos voltar. Dar um rewind. Então, eu vou te responder por que eu não quero. Você sabia que esse gato morreu? Porra, Mentira, cara. de maldade. Que notícia triste, cara. À toa. Ai, cara, eu não sabia, senão eu não tinha usado memes. Ai, gente, ó, dono do gato, desculpa, não foi de propósito. Já tem muitos anos, na verdade. Tem Ai, 36 gente. anos que o gato morreu. E... É o Tá. Grumpy Cat. Vamos lá, cara. Por que eu não queria falar sobre isso? E a gente já tá falando, né? Dane-se. O não falar é uma ótima questão. Não fazer algo é uma boa justificativa sobre. Ai, gente, vocês estão me fazendo rir como eu precisava. Que bom. Vamos lá. Fico feliz. Por que não falar de visualização de dados? Eu até prefiro falar de cadeia de dados como um todo. Visualização de dados, gente, é uma área tão pequena, e vocês estão escutando sim isso de uma pessoa que é especialista em visualização de dados, tá? Mas é uma área tão pequena, mas tão pequena que você não pode nem dizer que ela é a ponta do iceberg em cima da água. Ela é o cume da ponta do iceberg. Tanto é isso que era exatamente isso que eu estava apresentando para os meninos, que hoje em dia você já não está vendo muita vaga do pessoal procurando especialista em Power BI, especialista em Tableau, especialista em visualização de dados. Você vê, na verdade, as empresas procurando o chamado Analytics Engineer, o engenheiro de Analytics. Que é o quê? É um cara que sabe trabalhar com dados, sabe fazer engenharia, ou sabe fazer arquitetura, ou qualquer outra coisa relacionada a dados, mas sabe comunicar os resultados que encontrou. E sim, isso você vai fazer por meio de técnicas de storytelling, técnicas de visualização de dados, etc. Ou seja, visualização de dados por si só não vale a pena você investir muito a fundo hoje. Sabe? Como é que eu diferencio? Você falou o termo que você acabou de usar. Engenheiro de Analytics. Engenheiro de Analytics. Como é que você diferenciaria o conceito desse engenheiro de Analytics versus visualização de dados? Assim, por que um é mais amplo do que simplesmente a visualização de dados? Depende. A gente está falando de Brasil ou de Estados Unidos? Vamos começar com o Brasil. Mas isso é muito importante, porque realmente o mundo de Brasil e o mundo lá de fora tem concepções muito diferentes dessas coisas, né? Isso realmente é bem importante. Absurda, é abissal a diferença, gente. Eu brinquei, eu ri, perguntei a diferença, mas a verdade é o seguinte: quando você tem uma ausência durante muito tempo daquilo que você precisa e que você quer, você acaba conseguindo definir muito bem o que você quer. Porque você começa a sentir aquela necessidade no dia a dia e começa a buscar exatamente aquilo. E você lima todas aquelas outras coisas que você colocaria como nice to have no pacote, porque tá raro de achar esse profissional. E é exatamente isso que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eles têm um shortage, eles têm uma falta de mão de obra qualificada em algumas coisas muito específicas há tanto tempo que eles sabem o que eles querem. Quando eles querem, por exemplo, um especialista de Power BI, eles pedem um especialista de Power BI. Quando eles querem um especialista de Tableau, eles pedem um especialista de Tableau. Quando eles querem um especialista de ciência de dados, eles vão falar exatamente o que eles querem da ciência de dados, que é uma área imensa. Tá? No Brasil, não. No Brasil, você vê lá, eu quero um especialista de visualização de dados, mas que saiba também SQL, PySpark, que saiba conceitos de arquitetura, de preferência já tenha atuado no segmento de mercado que a empresa está. E o cara ainda quer contratar ele como estagiário, PJ, MEI. O nome disso é maturidade de mercado. É por isso que eu te perguntei, qual que é a diferença de... Você quer saber de Brasil e Estados Unidos? É maturidade de mercado. No Brasil, eu acho que não rola essa maturidade de mercado ainda, tá? Aí a gente volta para a sua pergunta. Como é que você diferencia os dois? Nos Estados Unidos, o Analytics Engineer, tá? O engenheiro de Analytics,
é aquele cara que ele vai conseguir, tá? Pegar o dado, limpar, modelar, tratar, filtrar, todos os processos que podem até você ter que encontrar um insight, um resultado e comunicar. Então, ele vai vir lá de trás, ele vai tipo assim, ó, ele sabe navegar entre tabelas transientes, temporárias, views, tabelas. Se for preciso, ele sabe criar essas tabelas para fazer uma tabela mais própria para ele utilizar. Só que ele vai fazer tudo até comunicar o dado. O visualizador de dados não. Ele só trabalha na ferramenta, ele só trabalha dentro do Power BI ou dentro do Tableau. Isso aí isso tudo que você falou está um overlap do skill set de um engenheiro de dados, de um cientista de dados, né? Sim. Então, Mas, que cara, vai dar um gancho isso- do que a gente quer falar em seguida, né? Isso é uma coisa que eu venho vendo no mercado, principalmente dentro do Brasil, há muitos anos, que é eu preciso de um cara que faz tudo, tá? Eu preciso de um cara que faça engenharia, um cara que faça ciência, um cara que faça visualização de dados, porque eu tenho pouco dinheiro ou pouca vontade de ter uma área complexa dentro da minha empresa. Então eu vou contratar, né, um coringa, que aí a galera vai lá e chama de analista de dados. E aí esse cara faz tudo. E aí qual que é o problema? Eles vão lá e colocam na descrição de uma vaga, coisa do tipo, o nome de todas as ferramentas que existem no planeta. E linguagem, Linguagens, etc. e E aí, processo, e tudo. o que acontece? Como que o cara trabalha quando ele vai pra realidade, né? Ele faz umas consultas de SQL, junta tudo no Excel porque é o que ele tem de ferramenta. E aí, depois disso, depois dele juntar toda essa parada no Excel, tem empresa, vocês sabem que tem empresa que vai querer que ele crie um dashboard no Excel. E vai ter a empresa que vai falar assim, beleza, agora você tem esse Excel, enfia esse Excel que você tratou os dados, agora de volta lá para dentro de um Power BI, de alguma ferramenta que eu tenho aqui de visualização de dados. E quem faz tudo isso daí é o Coringa, que eles chamam de analista de dados. Então, E eu não discordo, eu não discordo de nada do que você disse, Aaron. Nada, nada, nada. Na verdade, eu discordo de um Só pequeno não trecho. concordo. Não, eu só discordo de uma frase lá no início, pra gente não perder. Que você virou e falou assim, falta de dinheiro ou falta da vontade de ter uma área. Não, tipo, eu acho que rola até a falta de dinheiro, tá? Mas não rola a falta de vontade. Por que eu digo isso? Porque a realidade é o seguinte, Brasil, gente, contratar e demitir é caro pra diabo. É caro pra diabo mesmo. Então, tipo, eu não posso me dar o luxo de, vou contratar um cara aqui, se ele não for bom, eu demito e eu contrato outro, eu demito e eu contrato outro, eu demito e contrato outro até acertar. Isso aqui não é um jogo de dardos, tá? Então, eu acho que as empresas fazem isso não é pela falta da vontade de ter uma área, mas é porque é o seguinte, eu contratei uma equipe de 5 caras. Se eu precisar demitir um, eu preciso que algum dos outros 4 saiba fazer o que aquele um faz. Eu posso cara, fazer assim, um contraponto no. Claro. Só pra concluir rapidinho, Marcos, eu concordo que existe esse cenário, tá? Mas, principalmente quando a gente tá olhando para empresas de médio e grande porte dentro do Brasil, o cenário que a gente tem é o uso ineficiente do dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um recurso, tá? Eu pago 6, 7 vezes o valor que um profissional, que eu precisaria pagar diretamente um profissional, pago para uma empresa que, em teoria, tem o know-how para fazer isso, as famigeradas consultorias, etc. Tá? ênfase no teoricamente. E aí, esse intermediário, ele precisa faturar em cima disso, obviamente, né? Ele contrata um profissional que não tem o know-how necessário para construir esse conhecimento dentro da empresa. Então, resumindo, né? A empresa vai lá e paga 50 mil mês para um profissional, tá? Para uma empresa. A empresa vai lá e paga 2, 3 para o profissional final. Né? Então tem uma cadeia de faturamento. Então, ao invés de eu buscar profissionais adequados para dentro da área, para fazer uma construção inteligente da forma correta, eu gasto mais dinheiro do que eu precisaria para ter uma área muito inferior àquela que eu realmente conseguiria ter. Né? E a gente vê isso dentro das empresas, cara. Assim, eu já trabalhei em diferentes empresas, já trabalhei em consultoria. Não são todas que têm esse perfil, né? Tem algumas consultorias que de fato levam a sério essa questão,
Mas, cara, a gente vê de tudo no mercado aí. E a gente vê um volume grande desse tipo de profissional. Isso cria uma desilusão dentro das empresas. Cara, se eu tô pagando um profissional que seria o profissional top de mercado e eu tenho esse resultado, não faz sentido eu ter essa área, não faz sentido. E aí que surge essa perda de vontade de ter uma área que faça isso. É melhor eu ter um cara, então, que vai conseguir fazer uma consulta lá no de SQL da minha base de dados. Vai conseguir transformar esse dado aqui no Excel e vai cuspir isso de algum jeito para mim, gastando pouco, do que eu ter uma área completa aqui, que eu tô gastando alguns milhares e não tá tendo resultado nenhum, né? Mas olha que legal. Por que a postura é essa no Brasil e nos Estados Unidos a gente vê uma postura onde se valoriza mais o especialista? Deixa eu só voltar bem, Vai quero lá, fazer vai um lá. comentário sobre o que você disse sobre custa muito caro contratar e demitir no Brasil. Eu queria fazer um adendo a isso, tipo, o Brasil tem toda a questão legal, fiscal, blá 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 blá, que aumentam esse custo, tá? Mas eu só vou colocar que, assim, dada a minha experiência já disso, contratar e demitir é muito caro, ponto. Não só no Brasil. O Brasil tem a questão do CLT que aumenta um pouquinho o custo de contratar e demitir. Tá, mas eu vou te falar, o custo de contratar e demitir está muito mais no processo antes e no processo depois e nos valores intrínsecos do que na taxação brasileira do CLT do cara ser contratado e demitido. O tanto de hora de RH, de reunião e de etc. que você gasta e depois de handover e curva de aprendizado que você gasta aquele cara, se você colocar o valor em hora, homem-hora gasto para aquilo, para depois você demitir aquele cara, aquele é o custo. Aquele custo é absurdo. E eu te digo isso pelo que eu já vi, por exemplo, a empresa que eu estou é americana. A gente não tem esses custos. E quando a gente tem que demitir uma pessoa, ou quando aquela pessoa sai com 3 meses de empresa, o baque financeiro que a gente tem, não direto, mas tipo, tem, porque simplesmente a gente gastou tempo, a gente apostou naquela pessoa, a gente parou o nosso trabalho, o nosso RH, o nosso VP e os caralho se dedicou naquilo, o custo de toda a cadeia para aquilo é enorme. Então, assim, não estou falando que o Brasil não tem, estou falando assim, como um Eu todo. entendi, eu entendi, eu Contratar e entendi. demitir sempre é custoso. Mas Pra aí eu vou te todo falar, mundo. Marcos, aí eu vou te falar o seguinte, Marcos. Vocês sofrem isso, assim como eu vi muitas outras empresas sofrerem, porque justamente não tem um processo de onboarding decente. Porque, por exemplo, eu já vi vaga lá fora, tá? Aonde, literalmente, na descrição da vaga, além de dizer exatamente o que eles precisam, eles dizem o seguinte: o que você pode esperar da empresa no primeiro dia, na primeira semana, no primeiro mês e nos primeiros 3 e 6 meses. Ou seja, eles já te contratam sabendo que você vai ficar na empresa pelo menos 6 meses. E você vai fazer exatamente aquela trajetória ali. Então, assim, não estou discordando do seu ponto de que contratar é muito caro. Que demitir é muito caro. Isso. Eu não tô discordando disso. Mas quando você tem um onboarding estruturado e bem estruturado, e eu não estou dizendo um onboarding burocrático, que é completamente diferente. Eu estou falando um onboarding estruturado. Você consegue acelerar a curva de aprendizado e mostrar para o candidato e mostrar para o novo profissional exatamente toda a trajetória que ele vai percorrer até ser efetivamente um funcionário da empresa. Sim, eu concordo perfeitamente. Mas, assim, às vezes coisas acontecem. Não estou falando assim, você demitir porque o cara é ruim. Às vezes a pessoa sai. Ela sai. Por quê? Sei lá, porque ela quis sair. Acontece. O mero fato de você ter esse movimento é ruim, às vezes. Só isso. Eu só quis colocar que o fato de você ter essa movimentação é custosa. Não apenas. Não se enganem de achar que é meramente pela existência no Brasil de uma CLT. Existe toda uma cadeia por trás que cria esse custo. Esse custo existe e ele é bem alto. Até voltando um pouco pro tema raiz ali, né? Mas ainda Desculpa, permanecendo nisso daí. eu só queria fazer esse parêntese e parei, fiquei quieto.
Perdão. Não, mas eu vou continuar um pouco sobre. Falando ainda sobre essa parte de contratação e etc. Que é um tema que a gente tava falando um pouco antes, a gente vai falar de novo aqui. Mas que um movimento que tá acontecendo, né? No mundo como um todo, é que cada um dos provedores, né? Eu vou chamar aqui de provedores, ser os providers, né? Os vendors ali, eles estão criando ferramentas deles mesmos, fim a fim. O que eu quero dizer com isso? Hoje, se você vai num Databricks, se você vai num Snowflake, se você vai numa IBM, se você vai numa Google, você tem ferramentas, né, fim a fim. O que eu quero dizer com isso? Ele tem desde o cara que está consumindo uma base de dados até o cara que, como o Antônio estava falando, de visualização de dados. Todos esses provedores têm a sua própria ferramenta. Né? Sim. Isso significa que, cara, hoje, eu como cientista de dados, o Antônio como um profissional de visualização de dados, não tem como eu conhecer todas as ferramentas. É impossível, é inviável, né? E hoje no Brasil ainda existe essa questão que o Antônio comentou lá no começo, que é a dúvida. Muitas vezes a pessoa que está contratando, ela está contratando olhando para os próximos 5, 10, 15 anos, né, com aquela mentalidade antiga de que as pessoas vão passar a vida inteira na mesma companhia, e ela contrata, mesmo que ela saiba que hoje ela não tem aquelas tecnologias, né? Hoje ela usa Excel e uma base de dados relacional, né, para fazer todo o processo, ela vai cobra do cara que ele saiba Databricks, que ele saiba Snowflake, que ele conhece as ferramentas da IBM, que ele saiba Power BI, que ele conhece Tableau. E aí o cara, muitas vezes ele conhece parte dessas ferramentas e a empresa fala, cara, esse cara é um profissional que tem um conhecimento transversal aqui, né, de diferentes ferramentas, vou contratar ele. Quando o cara chega lá, ele se depara com a base de dados SQL e com um Excel. Cara, esse cara não vai ficar 6 meses lá, porque ele vai se frustrar, né, com esse tipo de trabalho. Ele é um profissional super especializado, às vezes ele tá até com, vamos dizer ali, com um salário condizente com o nível de conhecimento que ele tem, mas ele... mas ele Desculpa, vai... tô gripado, desculpa. Mas ele vai, né, se frustrar com essa questão. E aí eu entro no segundo ponto, isso é a primeira parte, né, que é essa parte de contratações. O segundo ponto é, esse profissional que ele conhece todas essas tecnologias, que fique bem claro, esse profissional não existe, tá? A empresa está se enganando, tá? Acreditando que ela vai encontrar um profissional dessa natureza. Então, muitas vezes o RH ele não conhece, né, as tecnologias e ele começa a ouvir essa sopa de letrinhas e ele fala, pô, eu vou achar esse profissional, o mágico de Oz aqui, né? Primeiro, Unicórnio. Unicórnio, O famoso unicórnio. Cara, se existisse essa pessoa, me passa o contato dessa pessoa, porque eu abandono meu emprego hoje e amanhã eu vou abrir uma empresa em cima desse cara. Porque esse cara ele não existe. Esse cara não existe. Esse cara não vale alguns milhares de reais. Ele vale milhões ou talvez até bilhões de dólares. Tá? A gente tá falando aqui do próximo Linux Trovado. Então, assim, cara, esquece. Esse profissional não existe. Tá? Então, cara, um movimento mas, assim, que existe... Vamos lá. Só para aproveitar esse teu gancho. Eu concordo que um cara que entenda a cadeia de fim a fim, um cara que tenha conhecimento de... Antônio, só pra mim colocar esse adendo, porque eu sei que você vai falar e eu quero que você comente sobre esse tema, né? O que eu quero dizer aqui é sobre plataformas, tá? Então, vai existir o cara que ele vai entrar num Snowflake da vida e ele vai saber fazer o início até o fim. Ele não é especialista em cada uma daquelas áreas, mas ele é especialista naquela plataforma. Então, ele sabe usar aquela plataforma de ponta a ponta. Ele sabe fazer isso. Ele é um especialista em ciência de dados, ele é um especialista em visualização de dados, ele é um especialista em engenharia. Ele não é. Ele é um especialista na plataforma Snowflake. Esse cara existe. Tá? Só segue. Não. Você pontuou muito bem, mas o que eu ia te falar é o seguinte. Eu entendo que não exista o especialista em cada uma das áreas. Tipo, um cara que ele entenda desde o início da arquitetura até a visualização de dados, passando aí também por conceitos de governança e etc. Tipo, não existe um especialista um cara que seja especialista em todas essas áreas. Mas sim, pode existir, eu acho que é isso que as empresas buscam, é um cara que seja especialista em uma área e saiba o suficiente das outras áreas para dialogar, para realizar as atividades. Eu não acho que é isso que a empresa busca. Eu acho que é isso que quando ela dá muita sorte é o que ela consegue. Eu concordo, Porque a maior parte das empresas... Cara, de verdade, olhando pro RH, tá? Olhando pro RH, tem a maioria, na verdade, acredita de fato que existe esse cara. Que ele conhece tudo.
Aí tá? que tá. Na contratação. Eu não acho que as pessoas sejam tão inocentes assim. São. São. Cara, você vê por aí casos assim, boçais de tipo, requerimentos de tecnologia que pede mais tempo com experiência com a tecnologia do que aquela tecnologia existe. Cara, eu vou te mostrar É um coisa exemplo. bizarra. Há uns 5 anos atrás. 4 ou 5 anos atrás, eu participei de um processo seletivo que, assim, você não precisava acessar um profissional de dados, você tinha que ser dev. Se o cara queria que você subisse um container no Docker, beleza. Orquestrasse tudo via Kubernetes dentro de uma cloud, fazendo desenvolvimento de interface. Eu falei, cara, o que a pessoa quer não, é o Full Stack Overflow, né? O Full Stack Hoje em Overflow. dia é o Full Stack ChatGPT. É. Então, assim, cara, é bizarro. E a pessoa acreditava que ela ia conseguir esse profissional. Eu tô te falando isso, assim, vamos lá. Eu entendo o ponto de vocês, mas só para continuar a minha linha de raciocínio, e eu acho que vocês. A crítica de vocês é válida, mas eu falo que eles estão buscando exatamente o cara que é especialista numa área e entende o suficiente das outras áreas para dialogar. Se você não está falando de uma ferramenta como um Snowflake ou um Databricks que faz de ponta a ponta e o cara pode ser especialista naquela ferramenta, né? Eu acho isso porque o próprio engenheiro de analytics, ele é isso. O que o engenheiro de analytics... Vamos falar na real. Pega vagas de engenheiro de analytics aí e lê a descrição. O engenheiro de analytics nada mais é do que, cara, eu quero um cara de engenharia, mas que tenha costa larga o suficiente para trabalhar com alguma ferramenta de visualização de dados. Alguma. Cara, ó, isso é tão bizarro, porque, assim, eu concordo com você, tá? E eu acho que essa é uma posição que faz super sentido quando eu tenho uma plataforma. E aí a gente vai voltar para aquele episódio que a gente tava falando do no-code e low-code. Porque, cara, quando eu entro numa plataforma dessa, eu não preciso me preocupar com infraestrutura, eu não preciso me preocupar com uma paulada de coisa. E aí faz sentido eu ter um cara desse, porque eu não preciso do engenheiro de dados de verdade. Porque, cara, o engenheiro de dados de verdade é um cara que ele entra no nível de hardware, ele entra no nível de infraestrutura, ele entra no nível de qualidade da memória da informação que está sendo armazenada. Ele Então, assim, não vai saber SQL, ele vai saber a performance do SQL, qual é a ordem das operações que eu tenho que fazer para essa porra ser rápida. Esse cara é um engenheiro de dados. Agora, quando eu tô falando de uma plataforma, pô, eu tô usando uma plataforma, tudo isso tá abstraído. Eu vou lá, faço uma consultinha SQL, né, a própria plataforma tá se preocupando com isso. Que é o que de fato as coisas. Pra onde a gente tá caminhando, né? As soluções estão caminhando para isso. Só que tem toda uma questão de dependência, dependendo do seu caso de uso. Então tem várias questões ali para levar em consideração. Mas quando a gente entra no ponto, beleza, eu tô usando essa plataforma e ponto, faz sentido. Pô, muito do trabalho foi abstraído. O que o cara vai precisar conhecer é superficialmente vários temas. Isso faz sentido. Agora, esse cara ele vai ser bom em Databricks, Snowflake, IBM, Google? Não vai, cara. Esse cara ele vai conhecer uma das ferramentas ali muito bem, entendeu? E ele não é um engenheiro de dados. Ele não é um cientista de dados. Vamos lá. Eu entendo a sua crítica, eu concordo com ela. Agora, eu também tenho uma crítica muito forte a qualquer uma dessas ferramentas que queiram fazer de ponta a ponta. Por quê? Porque elas podem ser boas para 1, 2, 3 propósitos, mas elas não são bons em tudo. Você pega o próprio Snowflake. O Snowflake, ele é um DW, nasceu como DW, mas não se vende como um DW. Ele se vende como uma coisa que você vai poder fazer de ponta a ponta. Eles agora colocaram um negócio lá que você pode fazer dashboard lá dentro. Mas tenta fazer o dashboard lá dentro. Você pode falar palavrão, cara. Já passou de 12 minutos. Então, mas é isso. Nunca vai competir com o Power BI e com o Tableau da vida. Nunca. Agora, eu concordo com o que você está dizendo. Tipo assim, olha, no no-code, o low-code faz sentido, faz. Mas dentro de qualquer uma dessas plataformas faz sentido. Até mesmo por causa disso, e eu queria trazer isso à tona, eu fiz um post agora, cara, um post só pensando aqui em algo que veio à minha cabeça depois que eu li o post de uma amiga minha, tá? A Lívia. Quando eu fiz o post, eu falei assim, cara,
o profissional de dados versus o profissional orientado a dados. Porque eu acho que o grande cerne da questão é isso. As empresas elas não querem mais um profissional de dados. Por quê? Porque quando elas criaram a área de dados, a área demorou a entregar valor. Não entregou no timing que elas precisavam. Então, agora as empresas elas querem o profissional orientado a dados. Ou seja, é aquele cara que ele faz o que ele faz, não importa, ele é vendedor? Beleza, pode ser vendedor. Ele é de marketing? Beleza, pode ser de marketing. Ele é de RH? Beleza, pode ser de RH. Mas que ele faça o que ele faz e saiba trabalhar com dados. Mas olha só, vamos lá. Você falou uma frase muito interessante: profissional orientado a dados, profissional de dados. O profissional orientado a dados é o cara que trabalha, pensa, executa, fortemente baseado e orientado por dados, né? Por KPIs, por informações analíticas, etc. É o cara que não vai mais tirar a informação, né? Da, tipo, Fonte, vozes da minha né? cabeça. Instituto Dataku, né? Etc. Então, beleza, esse é um cara que é importante a gente começar a fazer essa mudança, esse shift, né? Isso é uma coisa. O profissional de dados é o cara que vai construir tudo para possibilitar que este cara funcione. Sim. Porque esse cara sozinho não vai funcionar, porque se ele não tiver o dado para isso, não vai dar certo. Agora, o outro ponto que você entrou é muito válido. Existiu uma grande decepção do mercado corporativo, whatever, com relação ao o time to market, digamos assim, de soluções de dados, da mesma forma que existe com TI em geral, que, cara, porque essas coisas não são rápidas. Porque você chega lá, o cara, eu quero uma solução de dados. Aí tu entra lá para olhar o BI do cara, porra, o negócio não é nem um data swamp. Cara, eu quero um BI boladão, eu quero um modelo, eu quero não sei o que. Cadê teus dados? Eu falei, que dados? Tá aqui Cara, no SharePoint, uma porrada de planilha de Excel. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês e eu concordo 100% com o que o Marcos falou, porque é questão de, cara, não existe milagre, né? Primeiro, o dado não vai cair do céu, o cara pode, agora trago o dado de marketing, agora trago o meu dado de venda. Não é assim que funciona, né? Precisa Mas ter eles essa... acham que é, né? Sim, então, mas assim, precisa desse profissional orientado a dados, fato, todo mundo já deveria ser orientado a dados dentro das companhias, porque é isso que muda, né, a tomada de decisão. O mais Mas bizarro é você descobrir que tem gente que não é. Isso que é o mais louco. sim, exato. Mas aí tem o contraponto que é isso que o Marcos falou. Cara, eu trabalhei em lugares onde chegou-se à conclusão de que, ok, eu preciso de sistemas que utilizem informações, né, relacionadas à companhia para tomada de decisão ou para determinados controles. Exemplo, área financeira. Quando você chega para construir um controle desse, você precisa de dados. Não tem como eu construir um controle, não tem como eu construir um modelo, não tem como eu construir um report, não tem como eu construir um dashboard, não tem como eu construir nada se eu não tiver fonte da minha informação. Né? Eu não posso chutar números. 50% é tal coisa, 70% é tal coisa. Essa informação tem que vir de algum lugar. Então, quando você senta para construir algo desse tipo e você olha para trás, você vê que a informação ela tá desconsolidada, ela tá desconciliada, ela não faz sentido. Você precisa construir todo um processo para isso. Eu vou dar um exemplo, tá? Que eu já trabalhei num lugar onde o meu papel inicialmente era a construção de modelos para identificar padrões de determinadas coisas, no caso, por exemplo, operações financeiras, em que eu gastei mais de 2 anos sem relar no modelo, sem construir um modelo. O que eu fiz durante esses 2 anos? Arquitetura de dados, governança de dados, engenharia de dados, construção de integrações, analytics. Por Lembra que quê? a gente falou no outro episódio? 5% modelo, 95% estrutura de dados. Se tu fez Exatamente. diferente, você fez merda. Porque, cara, no final das contas, não adiantava eu construir um modelo, eu entregar o resultado pro cara. Mas aquele resultado, ele ia ser orientado a dados, né? Orientado a porcaria. Né? Porque eu não tinha condição nenhuma de dados. Se eu não tenho um local de... um
data source, né? Pode ser um data warehouse, pode ser um data lake, pode ser um data lake house, pode ser um data... caramba, fugiu agora o nome. Enfim, agora tem data para tudo, né? Independente de qual que é o meu source, né? Qual que é a minha origem da minha informação, se eu não tiver governança sobre essa informação, se eu não tiver reconciliação dessa informação, se eu não tiver o data lineage dessa informação, qual que é o processo que esse dado passou de transformação, como que esse dado foi capturado. Então tem todo um processo de construção que o cara vai chegar para mim e falar, eu preciso de um modelo dentro da minha companhia para identificar um padrão de tal coisa, para identificar operações de tal característica, para identificar qual é a característica do meu cliente. Se eu não faço todo esse trabalho antes, o que eu vou estar entregando pro cara é pior do que a falta de informação. Porque pior do que a falta de informação é a informação errada. Informação errada. Exatamente. Vamos lá. Não questiono, não duvido de nada que vocês estão falando. Eu concordo, na real, até. Agora, eu acho que vocês só estão deixando escapar um pouquinho, que é o seguinte, olha. Antes de mais nada, antes de falar do que vocês estão deixando escapar, vamos dar um passo atrás. Eu tanto concordo com vocês que nas minhas aulas da FGV, ou nas palestras que eu dei em algumas organizações aí fora, eu falo pro pessoal, gente, vocês não entenderam o verdadeiro valor daquela máxima, dados são o novo petróleo. Porque eu concordo com vocês. Porque eu viro e falo para vocês, eu pergunto para as pessoas, o que vocês acham que isso significa? Eles falam, pô, tem valor pra caramba. Eu falo assim, mas você pega e coloca petróleo no teu carro? Você não põe. Você vai refinar o petróleo, tá? Daí você vai tirar uma penca de produtos que vão ter valor, entre eles a gasolina que vai abastecer o teu carro. Então, a mesma coisa acontece com dados. Dados são um novo petróleo. Mas se você não souber trabalhar os dados, se você não souber, fazer todo aquele processo do início ao fim de organizar a tua arquitetura, limpar os teus dados, organizar os teus dados, conseguir fazer reconciliação e mimimi, blá, 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 o esqueça cheio, igual o Aaron estava falando, tá? Você não vai ter valor. Então, literalmente, eu concordo em cada vírgula do que vocês disseram. Agora, aqui nesse ponto, eu faço a mesma crítica que eu fiz com relação à inteligência artificial há alguns episódios atrás. Que é o seguinte, as empresas, elas estão ficando desapontadas, elas estão chegando no vale da decepção com inteligência artificial, com dados, com tudo isso, por causa da entrega de valor. Eles não estão conseguindo, literalmente, sair do roots, lá do início, da origem, e chegar em algo que agregue efetivamente valor, que permitam elas cobrar mais caro no mercado, que façam elas terem excelentes insights, e isso é culpa da expectativa alta demais que estabelecem, mas também do profissional que vende que, olha, eu sou super-homem, e não entrega metade do que ele prometeu. E até casa com aquilo que a gente tava falando, Antônio, de eu ter um cara super transversal, né, que a gente tá denominando engenheiro de analytics, né, mas a maior parte dos lugares o pessoal chama de analista de dados, né, você não tem um cientista, você não tem um engenheiro, você não tem... E eu não tô falando que o analista de dados é um profissional que deixa a desejar, não, que esse cara tem que existir mesmo, porque ele seria a cola, né, entre todos esses caminhos, só que eu também preciso ter os especialistas ali, mas enfim, quando eu olho para esse profissional, que é o faz tudo, né, que é shampoo masculino, né, o 9 em 1, ele, no final das contas, cara, ele não tem esse know-how para fazer toda essa construção fim a fim, e muitas vezes ele se depara com um cenário em que, além de ele não ter aquele conhecimento para fazer todos esses processos, né? Porque ele não tem que ter de fato, ele se depara com um conjunto de ferramentas completamente limitadas para que ele consiga fazer aquilo dali, com um time pequeno. Então, assim, acaba que o caminho que a gente está tomando, ele é um caminho correto para quando a gente está falando do uso correto desse profissional. Né? Que era o que a gente estava falando agora há pouco. Numa plataforma super consolidada, onde eu estou implementando aquilo na minha empresa para fazer toda a construção desses processos, faz sentido eu ter esses profissionais, inclusive majoritariamente ter esses profissionais. Agora, quando eu estou num cenário completamente bizarro, que é o que a maior parte das empresas estão, num cenário onde meu dado está totalmente desconsolidado, meu dado está totalmente bagunçado, eu contratar um cara desse para fazer tudo, né, um engenheiro de analytics, para ele usar a ferramenta Core ali, para ele trabalhar como engenheiro de dados, trabalhar como cientista de dados, trabalhar como cara de data viz, etc., não vai dar certo.
não vai dar certo. E esse cara, ele se vende, entre aspas, né? Mas ele é contratado como o shampoo masculino, né? Head and Shoulder. Ele é contratado como 9 em 1. Aí você lava o carro, lava o cabelo, o sabonete. Cara, tudo. sabe o que é? Você falando disso é uma coisa muito curiosa também. É o seguinte: a gente estava falando da questão da empresa, como é que elas contratam e tal. Também tem o seguinte: muita gente pode se compadecer com o que a gente vai falar. Tu vai ver aquela vaga. E aquela porra de descrição lá do que o cara vai fazer. O maluco vai de montar um BI, montar um data lake, fazer ingestão de dado real time usando Kafka, NiFi, modelagem de identificação de fraude usando rede neural e os caceta com, porra, data whatever. Aí o cara chega lá e ele trabalha com Excel. Cara, vamos lá. Eu entendo o que vocês querem dizer, cara. Isso é real, tá? E isso que você comentou agora é real, Márcio. Mas eu acho que o problema não é só do lado da empresa também. E aqui eu não tô querendo defender as empresas, não. Tá? Acontece, tá? Uhum. Eu não tô dizendo que elas estão erradas, não. Elas estão. Mas também os profissionais também erram bastante. Então, tipo, mentir no currículo não é legal. É simples assim. Quem tá O falando erro. aqui de mentir no currículo? Não, o cara. O que eu tô querendo dizer é, tipo, o cara, ele literalmente. E eu entendo, tá? Você tá buscando um emprego, você tá buscando uma nova oportunidade, que, tipo, você agregue valor e etc, etc, etc. Mas, cara, você não tem que sair atirando pra tudo quanto é vaga. Cara, aí entra uma coisa curiosa. Aí a gente tá falando disso. Isso torna complicado para você achar a vaga. Por exemplo, eu me coloco como cientista de dados. Se eu tô procurando uma vaga, se torna difícil procurar vaga, às vezes. Porque eu vou procurar vaga de ciência de dados. Mas nesse mercado, assim, às vezes, do jeito que ficou essa loucura de vaga, do jeito que a gente está falando aqui, às vezes às vezes o nome da vaga fica difícil de você verbalizar. Eles estão dando o nome de cientista de dados? Está dando nome ciências, engenharia de dados? Como eu E as, faço para achar a minha vaga? e as coisas têm. Assim, eu acho que os nomes mais comuns que você vai encontrar é analista de dados, que é o Ciro faz tudo. Engenheiro de dados também, tem bastante gente que contrata como engenheiro de dados, cientista de dados também. E agora tem o engenheiro de inteligência artificial, que é um cientista de dados turbinado que trabalha com GenAI também. Então, assim, que é o cara que faz MLOps, é o cara que faz AI tradicional, o Machine Learning, é o cara que faz estatística, é o cara que faz GenAI, é um cientista de dados turbo, né? Então, assim, acaba que de fato, vai surgindo vários desses nomes e muitas vezes você se enquadra com boa parte do que tá ali, mas você Então, não sabe o que você vai atuar de fato. eu entendo o que você está falando, e aí eu ressuscito aquela brincadeira antiga que tinha o seguinte: o mundo seria um lugar muito melhor se as mulheres admitissem que se masturbam e os homens admitissem que choram. Tá? O que eu tô querendo dizer com isso? O mundo seria um Olha, lugar. deixa eu te corrigir. As mulheres estão admitindo isso muito mais do que os homens admitindo que choram, cara. Não põe na conta das mulheres, não, cara. Põe na conta dos homens. Não. A brincadeira, elas são os dois Eu lados. entendi. Não, Eu não é entendi a só um lado. brincadeira, eu entendi. Tá? Nada de misoginia aqui. O que eu tô querendo. Cuidado você esquecer os outros 98 lados. É quase Cuidado. um dado de RPG, né? Quase igual um dado de RPG. O que é isso? É um D100, cara. Vai de 1 até 100 a porra do dado. Mas vamos lá. Eu tô falando dessa brincadeira porque é o seguinte: as empresas conseguiriam com muito mais facilidade um profissional se elas dissessem exatamente o que elas precisam que o cara faça. E os Mas elas têm que saber profissionais, o que elas precisam. conseguiriam muito mais facilmente entregar valor e identificar em qual vaga que eles vão aplicar se eles literalmente soubessem o que as empresas querem e aplicassem só para o que eles sabem. Uhum. E, cara, uma coisa que é bizarro eu não sei se vocês que trabalharam aí bom tempo
empresas fora de fato do Brasil, né? Mas uma sensação que eu tenho bastante trabalhando do Brasil em empresas que têm filiais ou que são multinacionais é que boa parte das atividades que eu executo, se eu preciso falar com alguém de fora do Brasil sobre esses temas, eu não consigo falar com uma única pessoa que faz tudo o que eu faço. Eu sempre tenho que falar com 6, 7, 8 pessoas. Ah, beleza, eu tô falando de modelos de machine learning. Tá bom, você tem que falar com essa pessoa aqui, porque essa pessoa é especialista em modelos de machine learning e ela só atua com isso. Ah, eu tô falando de GenAI, ok, então tem que falar com essa pessoa porque ela só atua com GenAI. Ah, eu preciso falar sobre qualidade de dados. Ok, você vai falar com essa pessoa porque ela só atua com qualidade de dados. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito no Brasil é o MacGyver, né? É o cara que faz tudo. É o pato. Exato. É o Você não pato. conhece o pato? É a única ave que voa, nada e anda, mas anda mal, voa mal e nada mal. É o profissional brasileiro, é a jabuticaba brasileira. E assim, cara, É, isso até dentro das áreas, tá? O que eu tô querendo mas dizer isso, eu vou te falar, isso não é um padrão, tá? Porque, por exemplo, a minha empresa, ela ainda se vê como startup, por exemplo. Aham. Então, assim, ela roda o que eles chamam ela roda Lean, né? Então Uhum. lá a gente tem o stack, o profissional que ele acumula, né? Então, Aham. assim, no caso lá, a É bem gente tem. parecido com aqui já, né? Só que assim, eles não fazem isso. é, Talvez seja um pouco diferente, né? Tipo, eles fazem de uma forma mais consciente. Uhum. É diferente. Apesar de ser assim, ainda assim o negócio me parece mais organizado, sabe? Sei Uhum. lá, é menos bagunçado. Porque eu acho que volta mais no sentido de muitas vezes me parece que a gente aqui, que muitas empresas aqui, elas não sabem o que precisam. Então elas saem escrevendo tudo. É o famoso igual quando a gente está no colégio na prova de geografia e de história, que tem aquela pergunta e você não sabe exatamente a resposta, e você escreve o parágrafo inteiro que você lembra, né? Uhum. Torcendo para que no meio do que você escreveu esteja a resposta ali, né? Aham. Aí tu toma aquele meio certo porque você ganhou a professora no cansaço, né? Então, assim, é mais ou menos isso, assim. A empresa não sabe o que ela quer, o RH que fez a vaga muito menos, porque ele não é técnico, né? Então ela manda aquela sopa de letrinha desse tamanho, aí vai no Search Engine, né? Vai pro Keyword. Aí, Uhum. filho, vai, né? Mas, Uma cara, hora eu pega não digo alguém. nem só no recrutamento, tá? Na execução também. E, pô, a gente já trabalhou juntos e separados também, e a gente sabe que muitas vezes, cara, eu como cientista de dados já fiz muito papel de arquiteto, já fiz muito papel de engenheiro, já fiz muito papel. Eu não tô Nossa. nem reclamando, não, tá? Tipo, pra mim, eu até gosto porque, tipo, vou tendo contato, vou entendendo transversalmente como as coisas funcionam. Mas eu vejo que, principalmente as grandes empresas lá fora, né, não tem muito disso. Tipo, cara, esse trampo não é meu, não vou botar a mão, né? Ah, não, isso acontece. O cara chega e fala, Tipo, olha, eu já trabalhei em outras empresas mais estruturadas que, tipo assim, você fala, ah, isso aqui é o cara. Ah, isso aqui não é comigo, é com fulano. aham, Foda-se. Morreu. exato. Sim, Exato, já vi isso. aqui é bem mais tipo, pô, não, beleza, eu vou lá fazer, porque se for pra esperar pelo cara, né, mas enfim, uma coisa aí que eu vejo também que acaba afetando um pouco a ordem das coisas, né? Eu tenho várias pessoas que sabem fazer tudo, não é bom em contrapartida de eu ter várias pessoas, cada um sabendo fazer bem aquilo que ela deveria fazer, né? Isso é verdade. Assim, Tá. eu já vi, inclusive, profissional sendo contratado no Brasil, tá? Como BI, como data analyst, né? Analista de dados, analista de negócios, e o cara desempenha na prática um papel de tradutor de dados, tá? Uhum. Qual que é a tarefa dele? Conversa com a equipe de dados, aí conversa com a equipe de negócios. Traduz dados para negócios e traduz negócios para dados. Bastante, já vi também. Tem ainda tem o mais genérico, né? Que é o famoso IT Business, né? Que é o cara que faz essa ponte com TI. E muitas vezes a área de dados, além de TI, tudo se merger. Então o cara, além de lidar com interfaces de sistema e coisas dessa natureza, ele ainda tem que lidar com toda essa tradução de dados, né?
é bem comum, é até mais comum do que o próprio analista de dados fazendo esse trabalho. Meu querido. Galera. Bem-vindo ao mundo. É isso aí. Pra galera que tá estudando nos cursos da Udemy, ciência de dados, com base em dados Kaggle. Não, eu tô criticando não, tá? É ótimo, façam isso mesmo. Só que entendam que o mundo real é bem mais porrada do que isso. Né? Cara, eu já vi galera falando exatamente isso. Pô, mas quando eu cheguei aqui que eu fui rodar o negócio, nada deu certo, as métricas não funcionam. Gente, bem-vindo à vida real. É por isso que você fica 95% do tempo mexendo no dado para só depois ir pro modelo, filho. Exatamente. É isso. E aí é engraçado que essa máxima que vocês estão comentando a especialidade de vocês, ciência de dados, tá? Machine learning, essas coisas assim, IA agora. Cara, isso eu já escutei de pessoal que trabalhava só com visualização de dados, já escutei de pessoal que trabalha com engenharia de dados, já escutei de pessoal que trabalha com arquitetura de dados. Cara, 90% do meu trabalho é entender o dado, tá? E conseguir trabalhar com ele efetivamente antes de fazer o trabalho para o qual eu fui contratado. Então, fico procurando o dado, uma vez que eu acho o dado, eu tenho que entender qual que é a configuração dele, uma vez que eu entendi como é que ele está, eu tenho que entender quais são os relacionamentos que eu tenho que fazer antes de começar a fazer. Então, tipo, é uma máxima do mundo de dados. 90% do teu trabalho vai ser referente à cadeia prévia antes de você efetivamente fazer. Eu mesmo, como especialista em visualização de dados, 90% do meu trabalho tá ligado a engenharia, limpar, organizar, filtrar o dado, só, cara, fazer um dashboard, faço rapidinho. Cara, eu vou dar um exemplo, tá? Quantas empresas ou lugares vocês chegaram que tem pelo menos, tá? Um dicionário de dados, um data lineage e um lugar onde o dado está de fato consolidado, seja um data house, seja um data lake, seja qualquer coisa. Que tinha esses três pilares aqui. Eu posso tipo responder? Caviar isso? Eu posso responder? Tipo caviar? Nunca vi, nem eu vi. Nunca comi, nem vi, sei lá, qualquer música. Eu só ouço falar, sabe? Então, assim, cabeça cara, de bacalhau e enterro de anão. Já trabalhei em consultoria, já trabalhei em algumas empresas, agora eu trabalho com clientes também, né? E eu nunca vi isso pronto. Falei assim, cara, isso aqui tá rodando. Tá? Eu já vi lugares onde tava acontecendo uma mudança de mentalidade para isso começar a acontecer. Mas pronto, eu nunca vi. Eu já vi lugares que eles estavam querendo fazer, estavam com a tentativa de fazer, mas era assim, eles estavam afunilando certas coisinhas para isso, só que aqui atrás tinha um tsunami de coisa que continuava aqui passando na moda, caralho. E tipo assim, dane-se, sabe? E aí, cara, tipo assim, a pessoa vai falar, o problema jeitinho puxadinho. E aí o pior de tudo é que, para agregar ainda o que vocês estão falando, no meio disso tudo, estavam falando de Self-Service Analytics. É isso. Você entendeu? E aí a pessoa ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. E aí, obviamente, que esse outro lado não vai funcionar. Entendeu? A não ser que você já tenha, pelo menos para aquilo que você está construindo, bem mapeado do outro lado. Mas a chance de ter ali ainda assim desvios, né? É considerável. E aí entra uma outra questão que a gente nem falou, né? Aí você chega lá, o analista, o cientista, o engenheiro, whatever, felizão. Aí às vezes a pessoa chega, não, porque a gente tem aqui, tal, não sei o que, todos os dados aqui. Pô, legal, como é que eu consulto o dado aqui? Você não consegue acesso. Não consegue consultar. Aí fica aquela pessoa lá verborragizando, não, porque a gente tem tudo aqui. Você fica assim, porra, maneiro, como é que eu pego o dado aí? Como é que eu integro com as ferramentas, né? Como é que eu dou um select nesse dado? Não dá. Porra, maneiro. Parabéns pra você, joinha. Foda-se o seu data lake. Caguei pra ele. Mas eu acho que o mito do self-service, inclusive, a gente pode ter um episódio onde se fale só de self-service, tá?
Desde críticas a boas práticas, etc, 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 se vocês toparem. Aliás, quem gostou desse tema, comenta aí embaixo, por favor. Mas o mito do self-service, na minha opinião, surge justamente porque as empresas elas querem profissionais orientados a dados. Tá? E aí, o profissional orientado a dado, em tese, ele precisa de um ambiente de self-service analytics para ele conseguir fazer whatever ele tem que fazer, o que quer que ele tenha que fazer, utilizando dados. Pero... isso vale um episódio inteiro, né? Vai. Sim. É um tema super complexo, cara. Super complexo. Isso aí é igual o Linux, né? Tipo, todo mundo fala, é maravilhoso, você tem controle de tudo, você faz o que você quiser, tal, A pessoa onde Mas você que tá quer o instalar Word? qualquer coisa, você tem que dar compile, bash, install, sudo, var, tal, beleza? Pra quem sabe fazer é ótimo. Pra minha mãe, ela vai usar essa porra? Muito bom. Eu não sabia que sua mãe trabalhava com dados, não, Marcos. Falei, esse é o ponto, ela não trabalha. Não com dados. Ai, meu Deus do céu, gente. Hoje você tá engraçaralho e pacadinho, hein, Antônio? Tu acordou? Beleza. É culpa de vocês que ficaram me fazendo rir aqui antes do episódio. Gente, batendo aqui nosso range de 1 hora. Muito obrigado por ouvir nossa verborragia do dia. Depois eu vou pedir pro Claude dizer pra mim como eu vou chamar o título desse episódio, porque foi hoje uma loucura. A loucura do mundo de dados. Pronto, tá aí. The Data Crazy World. Gente. Isso aí. Bom dia pra todos. Valeu. Beijo, galera. Até o 31.